Oi pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de uma nova disciplina, um novo desafio, uma nova oportunidade que a gente está tendo, que é uma disciplina que inclusive me afim há bastante tempo, e eu já tive a oportunidade de lecionar telepresencialmente aos meus alunos pelo aplicativo Zoom. Entretanto, me informaram que não estavam todos os alunos na sala de aula. Então, como não estavam todos os alunos na sala virtual, é interessante que a gente possa postar o vídeo e que eles possam ter o vídeo para a posteridade para poder discutir um pouco sobre o conteúdo, beleza? Espero que todo mundo esteja bem, que a gente esteja conseguindo ser entendido a partir das videoaulas e que a gente possa tirar as dúvidas por todos os meios de canais de comunicação que a gente já tem. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. A gente vai falar aqui, só para situar vocês, eu estou falando com alunos de 7º e 8º período, e demos um salto no direito e deixamos o direito das obrigações para trás e vamos falar especificamente sobre os chamados direitos reais, também conhecido como direito das coisas. E aí, para situar vocês e para ficar fácil, a gente está dentro do livro 3 do Código Civil, título 1, capítulo 1, e a gente vai falar sobre a posse. Mas, antes de falar de posse, a gente precisa compreender um pouco o que são os chamados direitos reais. Quais são as suas características, qual é o seu processo histórico, de onde vem esse tal, ou essa disciplina chamada direito real, ou direito das coisas. Primeiro, a gente precisa interpretar, como eu sempre digo para vocês, que o Código Civil brasileiro ele possui alguns personagens, e ele é um código que brinda exclusivamente, ou em sua grande maioria, esses personagens, que são o contratante, o detentor da obrigação, o proprietário e a propriedade, por conseguinte, o direito da empresa, ou a teoria do direito empresarial, o poder familiar e a sucessão. Sendo assim, o Código Civil é todo construído por uma proteção específica, uma proteção jurídica estatal específica, que se volta em favor das relações e da propriedade, das relações entre pessoas e da propriedade como um todo, da proteção dos bens e da tutela de tudo aquilo que é relevante para essa sociedade, que essa sociedade encara como de necessária proteção para que nós possamos evoluir respeitando os direitos, respeitando o convívio e as relações jurídicas que a gente pode construir, que são das mais variadas. E não seria diferente ou não seria distante a relação com os direitos reais, mas a relação dos direitos reais ela não é uma relação de agora. Similar ao que ocorre com as relações do direito obrigacional, que elas advêm desde as primeiras civilizações, da oportunidade em que o homem passa a poder celebrar relações pessoais e, portanto, relações horizontais, em que as próprias partes constroem as suas obrigações, a proteção ao direito real advém da origem das relações das primeiras civilizações. E Roma ergue verdadeiros altares ao patrimônio, porque talvez os romanos tenham sido os mais hábeis a lidar com a questão patrimonial. E veja, isso é tão relevante, tão importante para a gente, que a ideia do pater, ou seja, do pater família, do senhor com poder de vida e morte sobre os seus, do detentor de todo o patrimônio e, portanto, ao pater toda espécie de relação e proteção do Estado romano, advém daí, da ideia de proteger a sua propriedade. O que a gente precisa falar aqui sobre direitos reais ou direito das coisas? Professor, por que direitos reais ou direito das coisas? Tudo que tem réis, e isso aqui precisa ficar como dica, tudo que tem réis, tem o prefixo latino réis, está falando especificamente sobre coisa. Então, todas as vezes que eu pedir uma garantia real, eu estarei falando da garantia daquele negócio, daquela atividade jurídica, com uma coisa que venha a ser realidade em garantia. E quando eu falo de direito real, eu estou falando de direito das coisas, da relação jurídica em que passa a ter o proprietário, ou todo aquele que exerça os efeitos da propriedade, diante de sua propriedade, de todos os outros direitos reais, que são sobre coisas alheias, sobre coisas próprias, ou mesmo o chamado direito real de garantia. Beleza?
Mas então, voltando à nossa história, se o direito das obrigações, ele é um direito horizontal em que eu asseguro o cumprimento da obrigação da outra parte, com o patrimônio da outra parte, significa que eu tenho uma relação de horizontalidade, uma relação de paridade em que as pessoas com paridades de armas celebram a partir de sua vontade, do seu desejo íntimo, consciente, as mais diversas relações jurídicas. Aqui, a relação que eu busco, pessoal, é uma relação em que tem a pessoa com suas coisas. Porque aqui nos direitos reais, veja, eu estou tentando proteger, eu estou tentando tutelar a relação jurídica que tem o indivíduo com a sua propriedade. Uma característica que distancia completamente o direito obrigacional do direito real é que lá no direito obrigacional, ou seja, lá nos contratos, eu tenho relações horizontais. Aqui na relação do direito real, eu tenho uma continuidade de relação vertical. Professor, o que é isso? Horizontal ou vertical? A horizontalidade pressupõe igualdade, isonomia. As partes têm paridade de armas para resolver os seus problemas, não sendo um maior que o outro. As partes precisam exclusivamente respeitar todos os fenômenos principiológicos para construir a obrigação e concluir a obrigação como ela foi entabulada, como ela foi pensada, como ela foi refletida. Já no direito real, o vínculo que eu tenho é meu com as minhas próprias coisas. Então eu tenho uma relação de superioridade. Por que não pode haver superioridade com pessoas? Porque não existem pessoas, ao menos empiricamente em tese, com o máximo respeito àquele que pensa em contrário, que são maiores ou melhores que outras. Veja, eu disse hipoteticamente aqui respeito quem pensa em contrário. Mas como regra, a reflexão é, não existem pessoas melhores que outras pessoas, ou pessoas que podem subjugar outras pessoas. As pessoas, como disse Immanuel Kant, são fins em si mesmo. Se a pessoa é um fim em si mesmo, se a pessoa é razão, essa pessoa ela não pode ser subjugada. E se ela não pode ser subjugada, eu tenho uma relação horizontal e não uma relação vertical. Já as coisas, as pessoas estão para as coisas como seus senhores. Então, a relação de verticalidade que se tem com o direito real, ele se dá em detrimento de que você, sendo proprietário das suas coisas, você exerce poder sobre elas. E que poderes são esses? Que poderes são esses? Todos. Você tem o direito de utilizar a coisa, você tem o direito de se desfazer da coisa, você tem o direito de destruir a coisa, de abandonar a coisa. Por quê? Porque a coisa é sua. E porque você exerce sobre essa coisa... Professor, que tanta coisa que o senhor está falando? Eu estou falando de bens. Você exerce sobre seus bens um direito que é pleno. Então a coisa pode ser um celular. O proprietário do celular não pode alugar o celular dele? Lógico que pode. O proprietário não pode vender o celular dele? Pode. E ele pode só falar no telefone? Pode. Pode utilizar o telefone para filmar alguma coisa? Se houver esse recurso, óbvio que pode. Ele pode emprestar? Pode também. Ele pode quebrar? Pode. Ele pode destruir completamente, abandonar, jogar fora, jogar no rio? Pode. Por quê? Porque ele tem uma relação de superioridade. Ele, proprietário, e aqui a propriedade é talvez o expoente ou o direito mais relevante da relação dos direitos reais. E por que é o direito mais relevante? Porque é a única modalidade de exercício pleno dos direitos reais. Anota aí no teu caderno. A propriedade, ela é a única forma de exercício pleno dos poderes inerentes aos direitos reais. E que poderes são esses? Esses poderes, primeiro, quem determina os direitos reais é a própria legislação. Porque os direitos reais, ao contrário dos direitos obrigacionais, que podem ser transacionados, e o que é isso? Direitos obrigacionais, eles podem ser construídos pela vontade das partes. As partes se unem e dizem, poxa, vamos fazer um contrato de enxugar gelo? Desde que respeite os elementos do artigo 104 do Código Civil, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei, eu posso celebrar absolutamente tudo, porque para o direito civil e, sobretudo, para o direito das obrigações, tudo aquilo que não é proibido é permitido. Então pode ser feito. Perfeito? Só que nos direitos reais não é assim. Nos direitos reais eu não crio direitos reais ao meu bel prazer. Não é um desejo que eu tenho pessoal que vou, junto com a outra parte, construir uma relação jurídica. É impossível. Porque os direitos reais, regra inicial deles, é que eles são números clausos.
E o que são direitos reais números clausus, professor? São aqueles que se encontram descritos no texto legal. E quem determina o que são direitos reais é o artigo 1225 do Código Civil Brasileiro. Novamente, quem determina o que são direitos reais é o artigo 1225 do Código Civil Brasileiro. Por quê? Porque lá ele vai trazer um rol, e esse rol é taxativo. Ele elenca o número de informações que eu posso vir a ter acerca dos direitos reais. E, portanto, ele diz, vamos lá no 1225, vou dar uma passada nele aqui para a gente dar uma chegada, olha lá. 1225, título 2, capítulo único dos direitos reais, e ele fala o seguinte, são direitos reais, veja, é absolutamente direto e objetivo, são direitos reais, ponto final. Quem são esses direitos reais? A propriedade, a superfície, as servidões, o usufruto, o uso, a habitação, o direito do promitente comprador de imóvel, o penhor, a hipoteca, a anticrese e a concessão de uso especial para fins de moradia. Ou seja, são estes os direitos que estão exemplificados em um rol números clausus. Ou seja, os direitos reais, eles existem porque eles derivam da lei. E só a lei pode determinar o que é ou não é direito real. Partindo-se desse pressuposto, sai-se da premissa de que eu posso criar qualquer espécie de direito como faria no direito obrigacional. Não, aqui, se é direito real, está descrito na norma como direito real. Perfeito. Mas veja que o legislador, quando optou por pensar os direitos reais, e óbvio que ainda hoje o expoente, porque é a única forma de exercício pleno dos efeitos dos direitos reais, a propriedade, ela ainda tem uma proteção diferenciada e não poderia ser diferente. Mas quando pensou o legislador definir a propriedade, ele optou melhor por definir os efeitos de quem é proprietário. Mas, professor, eu estou analisando aqui os meus apontamentos e não estou verificando que o nosso conteúdo começa na propriedade. Ao contrário, o nosso conteúdo começa na posse. Perfeito. O conteúdo dessa disciplina começa lá atrás, no artigo 1196, que vai falar especificamente sobre posse. Mas antes de dar um salto à posse, eu preciso fazer com que os senhores compreendam de onde derivam os efeitos dessa posse e de onde se pode extrair a inteligência para todos os pensamentos referentes à posse que iluminaram o conhecimento jurídico a partir de início de meados do século XVIII. Beleza? Então vamos lá. Voltando para a nossa história, voltando para o nosso féretro aqui. Não, nem vou falar em féretro, né? Voltando para a nossa caminhada. Estamos aqui especificamente falando sobre os efeitos, porque eu falei para vocês que a propriedade ela foi definida pela legislação, porque a legislação determina que direitos reais são números clausus. Ou seja, são aqueles que estão descritos em um rol taxativo dentro do Código Civil Brasileiro, beleza? Mas, quando se pensou nos direitos, quando se pensou na sensibilidade do que era ser proprietário, se definiu efeitos para essa espécie de propriedade. E esses efeitos, eles foram trazidos pelo legislador no artigo 1228 do Código Civil Brasileiro. E vejam o que diz o artigo 1228. Olha lá, vamos lá. O proprietário, 1228 do Código Civil, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar, dispor da coisa e o direito de reavê-la no poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Vejam, pessoal, significa dizer que proprietário, e portanto proprietário é aquele que detém a propriedade, que é aquele que é senhor da propriedade, nada mais é do que o sujeito, pessoa física ou pessoa jurídica, que tem reconhecido em si os chamados efeitos dos direitos reais. Que efeitos são esses? É o direito de uso, o direito de gozo ou fruição, o direito de destituição e o direito de restituição. É o direito de usar, gozar, dispor e reaver a coisa onde quer
que essa coisa se encontre. Portanto, a reunião desses elementos formam a plenitude do direito de propriedade, portanto, dos direitos reais, já que todo o nosso discurso será construído a partir desses tais efeitos encontrados nos direitos reais. Perfeito? Tranquilo até aqui? Beleza. Mas veja que, ao longo do nosso processo evolutivo histórico, foi necessário haver um desdobramento dos chamados elementos que compunham a propriedade. E esse desdobramento se dá porque pode-se observar que, como eu estou falando de plenitude do exercício dos direitos reais exclusivamente para a propriedade, significa que o proprietário tem os 4 elementos: uso, gozo, disposição e restituição. Tranquilo? Mas pensou-se juridicamente a possibilidade de que se pudesse infracionar 2 para lá e 2 para cá. 2 dos direitos sendo levados para um caminho e 2 dos direitos sendo assegurados ao proprietário. Para que isso, pessoal? Para que desdobrar os chamados direitos de propriedade, criando aí uma categoria dos chamados direitos reais sobre coisas alheias? O objetivo é simples e o objetivo tem uma resposta muito clara: a necessidade da segurança jurídica e a necessidade de proteger, inclusive e além, para mais além de todas as relações, as partes que estão diante da possibilidade da construção dos chamados direitos reais. Veja, mesmo em relações obrigacionais, eu tenho a fração ou a cessão de alguns elementos que, em que pese não seja de melhor dicção reconhecê-los como direitos reais, e aí aqui eu já estou falando de posse. Porque quando eu estou dividindo uso e fruição, restituição e destituição como efeitos do direito de propriedade, eu estou cedendo, a partir da teoria da aparência, a oportunidade de que alguém que exerça um ou alguns dos elementos da propriedade, e aí quem diz isso não sou eu, quem diz isso é a literalidade do artigo 196. Porque quem tem posse exerce um ou alguns dos elementos da propriedade. Que elementos são esses? São chamados elementos efeitos. São essa possibilidade que nós trazemos no desdobramento do artigo 1228, em que há um cerzimento, uma separação de parte dos efeitos, o uso e a fruição para um lado e a disposição e a restituição para outro lado, dividindo a partir das teorias de Iering e Savigny, na chamada teoria objetiva e teoria subjetiva da posse, a possibilidade de que eu possa criar uma série de outros negócios que estejam também com possível transferência da utilização efetiva dessa tal posse. E aí, veja, na prática, para que serviria isso, pessoal? Para proteger, por exemplo, uma relação obrigacional. Porque, veja, e aí aqui eu estou falando de direitos reais e, portanto, da relação que a pessoa tem com a sua coisa. Entretanto, quando eu faço esse cerzimento, quando eu faço essa quebra dos direitos reais, e eu transfiro elementos que são elementos de propriedade para aquilo que eu passo a denominar como posse, eu preciso também dar autonomia ao chamado possuidor, porque possuidor é todo aquele que detém em nome próprio, com justo título ou boa-fé, a coisa consigo. Ou seja, aquele que detém esse mouse, ele é possuidor direto do mouse e, portanto, ele exerce direitos de posse. Quando o legislador pensou em quebrar o direito de usar e de gozar do direito de dispor e reaver, o objetivo dele foi brindar as mais variadas relações e possibilitar a transferência de algumas características em proteção aos negócios que são celebrados. E aí aqui fica fácil para você entender. Imagine que se eu não consigo fazer o desdobramento, eu não consigo trazer a proteção necessária para o chamado possuidor, inclusive contra o próprio proprietário. É o que ocorre, por exemplo, quando você está diante de um contrato de locação de moradia, ou locação de bem imóvel para fim de moradia, ou de locação de automóvel para trabalho ou para passeio, em que você, locatário, se une ao locador com o objetivo de celebrar esse contrato, esse negócio jurídico,
E aí, do nada, sem nenhuma espécie de causa aparente, o locador resolve dizer: não gosto mais de você, mesmo na vigência do seu contrato, eu vou lhe tomar a coisa porque a coisa é minha. Ora, veja, se nós não tivéssemos uma proteção específica aquilo que nós chamamos de posse, e aí vamos lá para o artigo 1196, não se deixe levar apenas pela aula do professor. Busque o que está escrito na lei, porque a lei vai te ajudar. Olha o que eu disse para vocês sobre o artigo 1196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Veja, possuidor é aquele que possui um ou alguns dos elementos da propriedade. Que elementos são esses? Uso, gozo, disposição e restituição. Sendo assim, quebrou-se ao meio alguns direitos de propriedade e normalmente transferiram-se ou transferem-se, por força da relação jurídica, o direito de uso e fruição para a interposta pessoa. Ou seja, no caso da locação, quando o locador loca ao locatário, o locatário exerce uma posse porque tem o direito de usar e de gozar daquela coisa, ou fruir, e aí é que a fruição interpretem como a possibilidade de auferir lucros civis, ou vamos trocar lucro por frutos, a possibilidade de auferir frutos civis, frutos industriais ou frutos naturais daquele objeto que é dado em locação. Sendo assim, quem loca pode, como regra, morar, porque afinal de contas cumpre-se a função social da locação de bem para moradia quando você mora, mas pode sublocar, porque se não houver impeditivo, é possível sublocar aquilo que foi locado. E quando você subloca, você está percebendo frutos civis que advêm daquela relação jurídica, ou seja, você está utilizando ou você está tirando alguma espécie de vantagem daquilo. E por que pode fazê-lo? Porque você é possuidor direto e tem uma proteção, inclusive contratual, do direito das obrigações. Enquanto seu contrato for válido e vigente, você poderá defender a sua posse, inclusive contra o proprietário. Desdobrando-se, então, a chamada posse direta. Posse direta é quem está diretamente com a coisa, da posse indireta. A posse indireta é aquela que está nas mãos do proprietário. Porque eu não disse para vocês que elementos foram quebrados ao meio? Então, 2 dos elementos foram para a posse e deram características e contornos próprios para a posse, ao passo que 2 outros ficaram com o proprietário, para que o proprietário possa, mesmo o imóvel estando disposto em contrato de locação, vendê-lo. E por que não? É possível, perfeitamente possível, que o proprietário se desfaça da coisa, porque o efeito do desfazimento da coisa é exclusivamente do proprietário. Assim como também é possível que o proprietário possa reaver a coisa onde quer que ela se encontre. Mas esse mesmo direito também é cedido ao possuidor, porque se não houvesse alguma garantia para aquele que exerce a posse, não haveria nenhuma espécie de negócio que pudesse autorizar ou trazer segurança necessária ao possuidor. E aí aqui veja, eu envolvi teoria das obrigações com o direito real. Mas é possível que esse possuidor ele tenha apenas uma relação de posse com a coisa sem qualquer espécie de obrigação. Essa posse ela pode existir, por exemplo, na chamada posse mansa e pacífica, quando alguém, dado o lapso do decurso do tempo, passe a utilizar uma coisa como se sua fosse. E aí, a gente precisa compreender como foi refletido nas teorias dos tratados da posse as características desse desenho jurídico do pensamento filosófico da posse. 2 autores falam sobre isso. O primeiro deles é Savigny. Para Savigny, eu tinha o chamado animus. Esse animus é o animus domini, a vontade de ser dono. E essa vontade de ser dono era aquilo que traduziria da melhor forma a oportunidade com a vontade conjugadas para que o personagem pudesse exercer a posse. Mas além desse animus, para Savigny, eu tinha um outro elemento chamado corpus.
e o corpus era a coisa propriamente dita. Então, para Savigny, em sua teoria subjetiva ou teoria subjetivista, eu tinha que ter animus mais corpus para exercer a posse, para ser possuidor. De forma contrária e de forma muito mais objetiva, tanto por isso, Hering vem falar, se contrapor ao pensamento de Savigny, dizendo, não, calma, quem tem a coisa já está com o ânimos e o corpus, porque ânimos e o corpus são unidos no fato de você ter a coisa consigo. Então, a teoria chamada de teoria objetiva é uma teoria que, nesse momento, será melhor aproveitada por nós. Porque a teoria objetiva da posse, ela diz o seguinte, se eu tenho a coisa, eu sou possuidor da coisa, desde que não o faça em nome e conta de uma outra pessoa. Porque se eu não faço em nome próprio, eu não sou possuidor, eu sou o chamado detentor. E se eu sou mero detentor, eu estou ali exercendo a guarda, a vigilância em favor de outra pessoa. São meros detentores o caseiro, a empregada doméstica, o jardineiro. Essas pessoas, elas exercem uma atividade sobre as coisas, mas uma atividade em nome de outras pessoas. Elas só estão fazendo porque elas foram mandadas. Então elas jamais serão possuidores. Elas são meros detentores. Tranquilo, estamos bem até aqui? Perfeito. Mas veja, para Savigny, eu preciso ter ânimos e corpus. O problema, e eles são separados. O problema da teoria de Savigny, de sua aplicabilidade, é que só seria possuidor se eu pudesse conjugar os dois elementos ao mesmo tempo. E fica muito difícil a conjugação desses dois elementos nas várias relações da sociedade da pós-modernidade. E, portanto, a gente não vai desprezar Savigny, a gente vai deixar a teoria subjetiva de Savigny no canto e vai, nesse momento, trabalhar com a teoria objetiva de Hering, porque para Hering faz um pouco mais de sentido ser possuidor aquele que detém a coisa. Porque se ele detém a coisa, ele tem a chamada posse direta. E se ele tem a chamada posse direta, ele pode defender a coisa, inclusive contra o proprietário. Porque se o proprietário não respeita a posse do possuidor, e essa posse é uma posse justa, e aí depois a gente vai tracejar os contornos de posse justa e posse injusta. Justo é tudo aquilo que não é injusto. Porque a regra é uma regra de exclusão simples. Como não se definiu esse termo em aberto do que era posse justa, ficou evidenciado que seria posse justa tudo aquilo que não fosse injusta. E posse injusta, por sua vez, é toda posse violenta, clandestina e precária. Portanto, se a posse não for violenta, clandestina e precária, ela é uma posse justa, e se ela é posse justa, eu preciso proteger o possuidor, inclusive contra os desmandos eventuais do próprio proprietário. Porque, vejam, aqui eu preciso trazer proteção para quem tem a coisa. Porque quem tem a coisa e quem a defende, e quem a valoriza e quem a utiliza, dando-lhe a destinação da função social necessária, precisa ser respeitado. Porque os negócios do Código Civil de Reale, esses negócios do Código Civil de 2002, todos padecem da proteção da função social. A função social vai aparecer em alguns momentos e ela bate a porta dizendo, olha, se você utiliza os mais variados negócios desse código, faça respeitando a função social. E quem tem a posse, no mais das vezes, respeita essa tal função social. E como se respeita a função social, o possuidor precisa ser protegido. Perfeito, tranquilo até aqui. Então eu tenho uma posse direta, aquele que tem a coisa. E a teoria que nós adotamos é a teoria de Hering. Ânimos e corpos juntos, então quem tem a coisa tem o desejo de ter a coisa como se dono fosse. E defende essa coisa contra qualquer um. Porque um outro princípio dos direitos reais é que os direitos reais são oponíveis erga omnes. Professor, o senhor quer dizer então que posse é direito real? Não. O direito civil brasileiro não reconhece a posse como um direito real. Por aquilo que eu já disse a vocês. Direitos reais são aqueles que estão descritos na lei. Alguém viu escrito lá no 1225 posse? Não. Nós vimos lá escrito propriedade, superfície, servidão, uso, usufruto, direito real de habitação e por aí vai. Mas ninguém viu posse, não é verdade?
Então, posse seria o desdobramento de efeito da propriedade, portanto, fenômeno jurídico de proteção daquele que possui a coisa, que tem a coisa e que defende como se essa coisa fosse sua. Em que pese não existam documentos que consigam comprovar a sua propriedade e, portanto, ele não tenha a certeza plena da propriedade, nós usaremos a teoria subjetiva de Savini mais adiante, já que lá na frente nós teremos a chamada prescrição aquisitiva da propriedade. E essa prescrição aquisitiva se dá por aquela máxima que você estudou desde o começo da faculdade. A lei não socorre aos que dormem, ou dormientibus securitius. Significa que toda e qualquer espécie de relação jurídica se precisa estar atento a essa relação. E todo proprietário, a despeito de ter seu patrimônio que não cuida do patrimônio como deveria, poderá perdê-lo pela chamada prescrição aquisitiva da propriedade. Haverá uma perda pelo decurso do tempo do não exercício adequado da propriedade. Tranquilo, estamos bem, começamos a nos entender, começamos a compreender um pouco qual é ou quais são as nuances do estudo do nosso direito, dos chamados direitos reais. Beleza? Eu espero que esteja sendo claro, esteja tirando as dúvidas de vocês. Me coloco à disposição. Desde já peço para vocês, permaneçam em casa, porque nós passamos um momento muito sério, muito grave. E importante é que aquele que pode permaneça em casa, para que, assegurando assim a sua integridade, a integridade da saúde da sua família e a não proliferação desse mal que nos assola. Tudo bem? Obrigado, pessoal. Um beijo no coração. À medida em que eu for gravando, eu vou dispondo as nossas aulas para que os senhores possam verificar quantas vezes forem necessárias, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus, uma boa semana a todos e até mais.